Que eu estava mutado. Boa noite, amém. Obrigado, Jean, pelos louvores entoados, muito bonitos. E a gente está numa série chamada Centralidade de Cristo, né? A gente está falando sobre a centralidade dele e no quanto isso é importante para nossas vidas e o quanto isso baseia a nossa fé. E a gente vai ler hoje 1 Coríntios capítulo 3. A gente vai ler os 11 primeiros versículos de 1 Coríntios. E obrigado a todo mundo que tá aqui hoje, né? Estou muito feliz pelo MacGyver que está aqui, Nicole, minha prima, que raramente consegue participar, mas hoje conseguiu. A Cris, que é minha companheira já há muitos anos de ministério. Todos os ministérios que eu estou envolvido, a Cris topa entrar comigo nessas pelejas, né? E sou muito grato pela amizade de cada um aqui presente. E minha esposa linda, maravilhosa também. Todo mundo achou? 1 Coríntios 13, eu vou ler na versão NVI, tá? Diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio do quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A gente tem comentado bastante sobre Cristo ser o centro da nossa fé, da nossa vida cristã, e do quanto isso baseia os pormenores da nossa fé, né? O quanto isso baseia a forma que cultuamos, os hinos que louvamos, a pregação que pregamos, a forma que vivemos, a forma com que nos relacionamos com nossos irmãos. E é interessante que Paulo fala nesse texto algo que é muito óbvio, mas que na prática esse óbvio se perde, né? Muitas vezes a gente precisa lembrar certas coisas, não é porque as pessoas não têm a teoria disso. Tem, mas na prática agem como se não tivesse. E Paulo usa a metáfora, né, do alimento para falar com os irmãos de Corinto, né, dizendo que não alimentei vocês com alimentos pesados, né, que seriam um arroz com feijão, né, uma proteína, mas foi leite, né, leite materno, leite de que dá para recém-nascido, que dá para criança que ainda não tem condições de comer algo mais pesado. E dentro desse contexto, Paulo adverte, né, porque estava havendo divisões entre os irmãos, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Não, eu sou dessa linhagem aqui, não, eu sou dessa linhagem, dentro de uma comunhão só. E não dá para haver dissensões, não dá para haver dispensações, não dá para haver divisões numa comunhão. Porque quando há essas divisões numa comunhão, a comunhão se perde, a comunhão vira algo secundário, a comunhão vira algo que é segundo plano, né? Se der, eu comungo com meus irmãos. Se der, eu me alegro com meus irmãos. Se possível, primeiro vamos olhar de quem é a teologia.
Qual é a teologia? É a teologia paulina ou é a teologia apoloniana, né? Ou apoliana? Qual é a teologia? Quem foi que você foi convertido? Quem pregou o evangelho para você? Foi fulano ou foi ciclano, né? De que forma você pensa, você vê o evangelho? Ah, eu vejo dessa forma. Então, com você eu não tenho comunhão. E Paulo meio que lembra essas pessoas, né? Lembra esses irmãos de Corinto, que essas coisas sim são secundárias. Que quem evangelizou, que quem plantou, que quem regou, que quem incentivou, que quem foi buscar primeiro, que quem pregou primeiro, isso sim é secundário. Isso sim não deve ser levado como algo, é, como uma prioridade para ser pensado, como uma prioridade para ser refletido. Essas coisas não devem, não merecem, não precisam ter uma chancela primária para acontecer, mas sim algo secundário, né? Por quê? Porque o que faz crescer, o que faz acontecer, o que faz criar uma forma, quem faz isso é Cristo. Quem faz isso é o Senhor. E Ele decide como essas coisas vão acontecer. Não é a gente. Não é eu que determino, não é eu que penso, não é eu que direciono, não é eu que formulo estratégias de como isso vai acontecer. Porque no final das contas, né, ou no fim do dia, todo mundo é uma coisa só. Todo mundo é uma coisa só. Jonathan é a mesma coisa que o MacGyver é a mesma coisa que a Nicole é a mesma coisa que a Nathanael é a mesma... Todo mundo é uma coisa só. Por quê? Porque todo mundo está fazendo parte da mesma comunhão, com suas dificuldades, com seus lamentos, com seus choros, com suas lágrimas, com seus risos, né, com seus dons, com seus méritos, com seus deméritos, com sua humanidade, né? E, e Paulo diz no versículo 8, né, o que planta e o que rega tem um só propósito, que é só esse propósito, de plantar e de regar. Não existe algo, o que Paulo está querendo dizer é que não existe algo de sobrenatural nessas coisas, não existe um bônus nisso. Não existe um extra nisso, não existe uma unção maior para quem prega. Eu não tenho uma unção maior, eu não tenho um merecimento melhor porque eu estou falando aqui. O Jean não tem um merecimento maior, não tem um, um bônus maior porque cantou o louvor para a gente no início do culto. Essa função já por si só já caracteriza o que é, né? No dia que eu não puder fazer parte do culto, mas vocês puderem, vocês podem pregar. A Cris pode pregar, a Nicole pode trazer uma palavra, o MacGyver também. Por quê? Porque não sou eu que dou crescimento. Não sou eu que faço com que essas coisas criem forma. É Cristo, com sua graça, com seu poder, né? E Paulo vai dizer isso, né? Conforme a graça a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. A minha função é convidar os irmãos, mandar mensagem, encher no saco, né? Ei, vamos participar do culto hoje. Hoje tem culto. Ei, vamos louvar o Senhor hoje. Agora, o Senhor trazê-los é função unicamente dele. O Senhor unir a gente aqui nesse lugar, cada um na sua casa, obviamente, mas o lugar aqui de reunião, é dele. É a vontade dele sendo soberana sobre nós. E que bom que a vontade dele é soberana e que não faz. E que a nossa vontade, que o nosso exercício não está em questão. E a partir do momento que a gente coloca essas coisas que deveriam ser pormenores, que deveriam ser secundárias, como algo primário, a gente inverte a lógica do reino, a gente inverte a lógica do evangelho. A gente inverte a lógica daquilo que deveríamos seguir, que deveríamos estar caminhando, né? É como se Paulo estivesse dizendo para os irmãos, vocês estão muito preocupados com coisas que não fazem diferença nenhuma, no final das contas. Vocês estão muito preocupados com coisas que só vangloriam o ego, que só fazem o ego crescer, que só são números. E o evangelho não é número.
Cristo não olha para a gente como números. Não é estatística. São pessoas que importam, né? Quando Jesus questiona os fariseus, né? Na época que se uma vaca de vocês cai num buraco, cai num poço, no sábado, vocês vão deixar ela morrer lá? Porque é um bem, né? Era um bem muito precioso, né? Até hoje uma vaca ainda é um bem bastante precioso para quem tem. Mas naquela época era um bem bastante precioso. Então, eles não queriam perder esse bem, esse dinheiro. Só que para eles era um absurdo você curar no sábado. Ou seja, perder bens monetários, não posso. Mas agora ajudar um irmão que está necessitado de cura, está necessitado de comida, de alimento, de uma palavra, eu não posso. Tá vendo como não é só uma questão de hierarquia por si só, não é só uma questão também de ordem. Porque a gente tem que estabelecer a ordem na igreja. Não é só uma questão de ordem, não é só uma questão de burocracia, não é só uma questão de doutrina. É uma questão de, na prática, inverter a ordem do reino, a ordem do evangelho. Porque quando eu me preocupo primariamente com quem é o meu líder, com quem é o meu pastor, com quem que evangelizou, com qual é a teologia, antes mesmo de me preocupar, cadê o Magabe que não chegou? Cadê a Cristina que não chegou? Cadê meus irmãos que não estão aqui? Eu estou dizendo que me importa mais saber quem vai conduzir o culto. Me importa muito mais saber qual é o texto qual é o teólogo que ele vai citar na pregação. Me importa mais saber qual é a chancela dele, qual é o histórico dele para ele vir pregar para mim. Porque se for Paulo, não me interessa. Paulo tem um histórico muito ruim, perseguir a igreja. Tem uma forma de falar muito grossa, não quero. Ah, não, Apolo não quero não. Qual é o histórico de Apolo para vir pregar para mim? Entende? A gente investe uma lógica do evangelho e vai fazer com que a gente olhe para essas coisas como coisas primárias. Aí a gente fica analisando fundo de igreja, se é preta, se é branca, se está pintada, se não está pintada. A gente fica analisando se a igreja é apostólica romana, se não é, se é evangélica, se é assembleia, se é isso, se é aquilo. E aí a gente vai causando divisões e mais divisões. Sendo que Paulo fala no versículo 11, né? Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se a gente tira Cristo do centro, se a gente tira Cristo da base, qualquer outra coisa ocupa o lugar. Qualquer outra coisa ocupa o lugar. O pregador ocupa o lugar. O nome da igreja ocupa o lugar. A pregação ocupa o lugar. O louvor. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, tá? Só que elas são secundárias. Elas não são a mais importante. Ninguém sabe o nome da igreja de Corinto. Ninguém sabe o nome da igreja de Filipe. Ninguém sabe o nome da igreja de Tessalônica. O nome da igreja é o nome da cidade. Tem igreja de Paulo, primeira igreja de Paulo, segunda igreja de Paulo. Não. Por quê? Porque isso é secundário. Porque isso não é o mais importante. O mais importante é pão, o mais importante é comunhão. O mais importante é centralizar Cristo no nosso coração, para que Ele seja o centro da nossa vida, para que Ele direcione os nossos caminhos, para que Ele diga para onde devemos seguir, para que Ele seja o fio condutor de nossas vidas, quando levantamos, quando acordamos e quando vamos deitar. Para que Ele faça fazer sentido toda a nossa existência. Porque senão vira qualquer outra coisa, mas não é evangelho. É comum muita gente viver anos e anos na igreja, sendo membro de uma igreja, indo para a igreja domingo, indo para a igreja quarta, indo para a igreja sexta, tendo uma vida, saber todos os louvores que é cantado na igreja, saber o nome de todas as pessoas que estão lá, ver o filho de todo mundo nascer e não ter contato nenhum com Jesus, não ter experiência real nenhuma com Cristo.
Por quê? Porque Cristo nunca foi o centro de sua vida. São essas pessoas que lá no final, Jesus vai olhar e vai dizer, não te conheço. Como que não me conhece, Jesus? Eu estava todo domingo no culto, servindo a ceia. Fiz todo mundo pular no mistério, rodar no mistério, falar em línguas. Como que você não me conhece? Você fez tudo isso, realmente. Mas comigo você nunca falou. Contato comigo você nunca teve. Contato real comigo nunca teve. E esse é o perigo. É o famoso ser e parecer, né? Que eu sempre gosto de pontuar. É muito fácil parecer um cristão. Tem até cartilha aí, se você quiser. Você segue um perfil no Instagram, você já consegue seguir a cartilha do que é parecer um cristão. E hoje em dia tem muitos cristãos, né? Você pode parecer. Você pode parecer com um cristão mais de esquerda, mais de direita, mais de centro, ou mais tradicional, menos tradicional, mais conservador, entendeu? Você pode parecer com um cristão de muitas formas. Agora, ser de fato quer demonstrar frutos, mansidão, domínio próprio, alegria, né? Isso é mais difícil, porque isso exige que Cristo seja o centro da sua vida. Isso exige que você morra para que ele exista em você, que você diminua para que ele cresça. E isso é um exercício da fé cristã. Isso não tem como você pegar uma apostila e enfiar a goela abaixo na vida de ninguém. Isso é vivência, isso é evangelho, isso é boa nova, isso é relacionamento, isso é dia a dia, isso é diário. Eu preciso ir matando a cada dia mais e Jonathan quer em mim para que Cristo possa aparecer mais. Eu preciso lidar melhor com os meus relacionamentos para que as pessoas vejam Cristo brilhando nos meus relacionamentos. E não eu por si só. E não eu por mim mesmo, né? E o versículo 5, Paulo questiona, né? Afinal de contas, de forma bastante irônica, né? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Né? Ele fala de si mesmo na terceira pessoa. Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Mas podia ser João, Joaquina, Maria, Raimunda, Francisco. Podia ser qualquer um outro. Eu acho legal que o Iago Martins, né, o pastor Iago Martins, fala que ele se converteu através da pregação de um desviado. Ou seja, um desviado pregou para ele. E ele creu. Ele é pastor até hoje, nunca se desviou dos caminhos de Deus. Então interessa quem que pregou para ele? Interessa quem que plantou o evangelho na vida dele? Não interessa. E uma aplicação que eu queria fazer antes de encerrar é que pode parecer muito um discurso vazio a gente ficar falando de centralidade de Cristo aqui, semana após semana, e não tem uma aplicação prática, né? Não tem algo prático. Eu gosto sempre de tentar trazer uma aplicação prática para nossas vidas. Então pode parecer muito um discurso teológico, filosófico, né? De que, beleza, eu entendi que Cristo tem que ser o centro da minha vida, mas como isso na prática? E uma maneira mais eficaz, um conselho de amigo que eu daria, porque é o que eu faço, é você reconhecer os atributos de Cristo. Jonathan, não conheço. Então lê os evangelhos. Lê os evangelhos, você vai conhecer lendo os evangelhos. Mas se você não tiver com tempo para isso, faz aquela pergunta clichê, né, inclusive. Jesus faria isso no meu lugar? Jesus traria esse ódio que eu estou trazendo aqui? Jesus comentaria isso que eu estou comentando nessa foto da pessoa? Jesus daria essa opinião da forma que eu estou dando essa opinião? Jesus seria tão indelicado como eu estou sendo? Será que Jesus realmente estaria preocupado com isso que eu estou tão preocupado? E a partir do momento que a gente se policiar, que a gente souber que o que a gente está falando, o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo,
são coisas da nossa natureza carnal, como Paulo diz, né? Nós estamos agindo como carnais, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. A gente vai deixando de ser o velho homem. Eu acredito que deixar de ser o velho homem é um processo. É um processo árduo, inclusive. Porque todo dia eu quero pecar, porque todo dia eu quero fazer o que eu quero, porque todo dia a minha vontade quer sobressair, porque todo dia eu quero largar tudo, chutar o balde, porque todo dia existe uma revolta muito grande dentro do meu coração, mas todo dia também o Espírito me chama, né? Todo dia o Espírito me chama e fala: você é meu, te comprei com sangue, eu morri na cruz por você, você é servo, você é filho. Essas palavras, essas coisas, elas têm que ser, a gente tem que ouvir essas coisas, não em momentos de alegria, não em momentos de tristeza também. A gente tem que ouvir isso quando o nosso pecado é confrontado. É uma crise de identidade que a gente tem que ter. Não, eu não posso agir assim porque eu sou cristão. Melhor, eu não posso agir assim porque Cristo habita em mim. E se eu agir assim, Cristo, vou entristecer Cristo. Vou entristecer o meu Deus, vou entristecer o meu Pai. Além do estereótipo de ser cristão ou não. Eu sou morada, eu sou templo do Espírito Santo, ele habita em mim. Não posso agir assim. E dessa forma, cada dia mais, Jesus vai ser o centro de nossas vidas. Amém? Deixa eu concluir.